Olá, muito bem-vindo! Finalmente chegou o domingo, o dia preferido dos apaixonados por motores, pois está começando mais um Carros e Carangas. Antes de a gente continuar, vale lembrar que todos os sábados tem reprises e na Vale TV Play é possível assistir a programação a qualquer momento. Também não esquece de acompanhar o canal Carros e Carangas no YouTube, curtindo e te inscrevendo. Acesse também o site www.carrosecarangas.com.br, que traz conteúdos exclusivos, então corre lá para conferir. Hoje a gente vai conversar com dois aventureiros que fizeram uma incrível viagem que totalizou exatos 6.127 quilômetros do Vale dos Sinos até a Patagônia, o Ricardo Porte e o Hugo Baroni. E eles foram a bordo de Vespas fabricadas em 1986. Ricardo e Hugo, muito obrigado pela presença. Como é que surgiu a ideia de realizar essa verdadeira odisseia? Bom, na realidade, isso aí já estava programado uns 3 anos atrás. E aí veio a pandemia, né? Então a gente foi postergando. Melhorar a pandemia, papá, o ano que vem. Então esse ano se decidiu, vamos fazer esse ano a viagem. Isso aí foi programado em uma viagem anterior que a gente fez a São Pedro de Atacama. Vai fazer 10 anos a viagem. E aí a gente teve a ideia de convidar o nosso amigo vespista, Ricardo Porte. Na verdade, daí foi muito interessante. Daí quando o Hugo chegou no hotel, disse, tem um convite para te fazer. Ele sabendo atribulado que é que a gente sempre tem de agendas e tudo mais. E, na verdade, muita gente pergunta, e a programação foi grande? Não, a ideia foi grande, a programação curtíssima. Aí o Hugo chegou e disse, nós queremos até a Bahia Blanca e tal. Eu disse, Hugo, se eu jogar esses dias aí no mapa, nós vamos ter que descer um pouquinho mais. Daí quando eu disse a ideia, vamos até a Patagônia. Ao menos vamos fazer um marco, vamos até a Patagônia, né? E o Hugo, pois é, não sei o quê. Resumo da ópera, sem muita programação, marcamos. Aí eles tinham me feito o convite, eu me recordo ainda, eu tinha um compromisso. Nós íamos sair na sexta-feira, até para te dizer a data. Aí nós postergamos para dia 1º de abril. Parece bem estranho, né, mano? Parece foi para Vespa, né? Parece Fomos para 1º de abril, saímos 6h30 da manhã. No 1º de abril saímos do hotel. E pegamos estrada, e aventura, sem muita programação, sem nada. O que vale é a alegria, né, Hugo? É verdade. E aí a gente determinou a data em função do compromisso do Ricardo, porque a gente estava louco para viajar, não tinha uma data fixa, né? E fomos ao Uruguai, né? Primeira etapa foi o Uruguai. Vocês foram por qual caminho? Nós fomos por Pelota, Rio Branco, Jaguarão, Rio Branco. E passamos a primeira noite na fazenda da minha irmã, no Uruguai. Na verdade, muito bem recepcionados, com uma ovelha. Né? Pegamos um atalho, na verdade, pegamos estrada de chão, mas valeu muito a pena, né, Hugo? Sim. Chegamos lá recepcionados numa bela fazenda, com uma ovelha já ao ponto, né? Que beleza. Feito cedo, né? Primeira noite já é estimulante, né? Muito bom. E perdemos um pouco de tempo na fronteira, porque era semana de turismo, como se diz no Uruguai. Então tinha muita gente pegando autorização para entrar ou para sair do país. Perdemos 2h30 aí. Chegamos à tardinha lá, né? Mas chegamos sem nenhum problema. Mas tu sabe que é muito interessante, né, Hugo? Às vezes o pessoal vê, quem não conhece, a Vespa olha, mas como é que vocês fizeram tudo isso com essa motinha? A quanto? Que a primeira pergunta que eles sabem, a quanto que anda? Velocidade de cruzeiro, bem a 90, 90 e poucos. Mas tem vezes que ela dá um pique, vai a quanto? A 100. É muito interessante. E daí, um dos diferenciais que eu digo em relação... Porque hoje em dia, muita gente puxa estrada longa, né? Aventureiros, fazendo o Ushuaia e tal. O único inconveniente eu vejo da Vespa em si para nós é a autonomia. A autonomia é uma coisa que complica, né? A Vespa tem 7,5 litros e velocidade de cruzeiro aí, nós no ritmo que andávamos, ela consome. Então, o que era o problema? O nosso perrengue, quando chegamos na Patagônia, eram os intervalos de abastecimento. Aí, tu deve ter visto alguns registros, cada um com as suas bomboninhas atrás para repor o combustível. Até tem uma parte cômica que eu acho interessante, né? Alguém em algum momento perguntou, o que vocês mais conheceram na viagem? E eu disse, frentistas. Eu vi 5 a 6 frentistas todos os dias. Frentistas de postos. Frentistas de postos, nós conhecemos acho quase todos do caminho, né, Hugo? Sim, e vocês não foram sozinhos, né? Foi mais um amigo, companheiro que viajava comigo, já fez outras viagens, de São Paulo. São Paulo. Aí ele veio Fábio Barbie.
Ele veio com a caminhonete, com a Vespa em cima, em São Paulo, deixou a caminhonete em casa, descemos a Vespa e... Daí, a partir daqui foram. E do Uruguai foram para... Uruguai fomos fazendo o primeiro dia, segundo dia fizemos Colônia, que deu mais 400 quilômetros, então na realidade... Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento. Aí passamos no ferry, também estava lotado, tínhamos que esperar às 11 da noite para passar, muito movimento, e dormimos na Argentina aquela noite. Certo. Em Buenos Aires. Buenos Aires. A primeira noite da Argentina e Buenos Aires. Tomar um vinhozinho lá, capital portenha. Ah, mas tu sabe que assim, ó, a viagem da Vespa, ela tem um negócio diferente. Como tu roda até também, o que perguntava o que você rodava? Do amanhecer ao entardecer. Como a tua velocidade de cruzeiro é menor, o teu trajeto a cumprir, tu tenta cumprir o que todo mundo cumpre, só que tu perde mais tempo. Então, na verdade, tu fazia lá né? Outra perguntava qual era a programação das hospedagens. Não tinha. Tu não tem como uma vez para programar, ó, nós temos que chegar às 6 horas em tal lugar. É complicado. Muito diferente de uma viagem programada. Com motos mais modernas. O que se fazia? Chegava final da tarde, chegávamos perto de um vilarejo, algum lugar, ó, vamos ficar aqui? Vamos. Procura, hospedagem, tá. Todos os hotéis, não teve um hotel com programação. Todos eles, chegava ao final do dia, tu disse, estamos por aqui, vamos nos hospedar, que é diferente. Mas sim, tínhamos né, o nosso happy hour, relaxávamos, íamos conhecer o lugar onde a gente estava e tal, né? O combinado era a gente não parar para almoçar, vamos dizer assim, né? A gente ia fazendo lanche, porque o que mandava, que nem o Ricardo está afirmando aí, colocando, é que o que manda é a gasolina, entendeu? Em tal lugar parava para abastecer. Então não tinha como ter horário. Aí normalmente a gente chegava às 2, 3 ou 4 da tarde na cidade. Como era depois das férias, assim, tava, na Argentina principalmente, pouca gente. Então a gente saía para tirar foto, filmar, papapá, e já conhecia a cidade, né? E depois eu para o hotel, dormir, jantar. Certo. A janta era sagrada, um bom hotel. A experiência nesse caso, acho que o que ficou muito marcante para mim, que já é um pouquinho avante lá, nós fomos até a Península Valdés, que é um lugar bárbaro também, né? Fomos a parte mais distante, nós fomos a Puerto Madryn, mas recuamos e a melhor escolha que a gente fez, vamos a Puerto Pirâmides. Nós tivemos uma informação que era um vilarejo, poucas pessoas e tal. Para nós entrarmos na Península Valdés, foram 85 quilômetros dentro da península. E particular, né? Uma parte privada que tu paga, um lugar maravilhoso. E chegamos no vilarejo esse de Puerto Pirâmides, aí que eu acho o charme de viagens assim, 600 pessoas, 600 moradores, né? Todos eles com histórico de terem na família, ou o próprio, esse que nós nos hospedamos, trabalhavam com abate de lobo marinho, baleias, viviam disso. E hoje o vilarejo vive muito do turismo, muito estrangeiro, chegando lá de Europa e tudo. Preservando tudo. E daí nossa experiência lá foi muito legal. Chegamos num posto, tem um postinho lá, e aí perguntamos, alguém perguntou, onde é que tem hospedagem? Estava perguntando para a frentista, mais uma frentista conhecida. E aí disse, não, tem assim, daqui a pouquinho chegou o senhor, aquele que eu não me recordo o nome dele. José. Seu José? Seu José. Seu José chegou, não, eu tenho um quartinho na minha casa, assim e tal. Vamos lá olhar. Fomos na casa dele. Na casa dele ele fez 2 cômodos na frente. Banheirinho, simplesinho, uma cama e tal. É aqui que nós vamos ficar. Tinha uma vista para o mar. E aí perguntamos para ele, eu vi uma parrigeira lá, bem simples na frente. Podemos, claro, pero que sim. Aí fomos lá comprar uma carne, fizemos uma parrilla e ele sentou conosco na noite. Que legal. E aí contou um pouco da história e tal. Família. Tu que é da rede hoteleira, né, Ricardo, sabe que muitas vezes nas viagens, apesar da programação e tal, o hotel, na verdade, ele serve só para a pessoa dormir, né? A não ser que ela vai para um resort lá para curtir toda aquela principalmente, né, daí com o propósito de viagem que foi o nosso. Só os homens. De noite tu quer uma cama, um lugar para te tomar um banho e uma cama. Não precisa de luxo nenhum, Não precisa. Não, perfeito. E aí tu não tem muita sair escolhendo. A primeira oportunidade que surgiu, relativamente acessível, que a Argentina, infelizmente, está de novo numa situação complicada, né? O câmbio, nós fazíamos câmbio no paralelo deles do Blue lá. Eu disse que tu tinha que levar um saco para 120 dólares, não entravam no bolso com o dinheiro deles, né? O volume, né, de dinheiro. Né? E que dia que vocês chegaram na Patagônia lá? Nós chegamos... Dia 5, dia 6, por aí, né? Eu acho que sim. Nós saímos primeiro, acho que dia 5. Então, dia 5 nós fizemos um marco territorial da Patagônia, né? Certo. Daí nós rodamos lá, mas acho que mais 2 dias
dentro da Patagônia até começar Nossa a voltar. nossa viagem durou 11 dias. 11 No dia dias. 1º, voltamos dia 11. E vocês pegaram muito frio, né, já no território lá da... Pegamos na Porto Madryn, foi a parte mais fria, que eu acho que eu me registro de manhã, assim, 2, 3 graus. Sim. Bem mas nem tranquilo. um absurdo também, né? não. Pra gente que é gaúcho, né? Na verdade, dentro do que seria o nosso planejamento, a ideia era ir até os glaciares. Porém, daí nós tivemos a informação que começou a nevar. Perito Moderno, Aí ia ser complicado para nós, porque tu pegava rípio ainda, né? Pegamos E pegaria neve, daí abortamos aquele trecho, né? Ainda não tinha neve, mas que tinha gelo na estrada, Sim, que era muito fica perigoso. né? Então a gente resolveu descer mais um pouco, né? E não Mas ir são paisagens muito interessantes, elas são inóspitas, né? Tu roda muito tempo, aquela situação que nós E falamos da são nossa estradas autonomia. de chão já lá na Patagônia? São Não, pega asfalto, mas mescla também um pouco? De boa qualidade, tudo asfalto. Não necessariamente, né? Nós pegamos o roteiro todo, boa parte da Ruta 3, toda ela muito bem pavimentada e tal. O que é diferente lá, essa situação para nós em relação à autonomia, é que o nosso com 7,5 litros lá era 100 e poucos quilômetros. Começamos a pegar as estações de serviço com diferença de 250, 300 quilômetros. Teve uma que o Hugo nasceu esbelto, né? A autonomia dele é muito melhor do que a nossa, mais encorpados. Mais robusto, né? E aí chegou um momento lá que nós pegamos o trecho maior, que acho que foi em torno de 300 e poucos quilômetros, paramos, completamos e vamos lá. Eu me recordo lá em Serra Grande, tu vai lembrar, Hugo? Serra Grande, E a minha começou a falhar e eu botei na imagem ainda liguei a câmera e disse assim, ó, vocês querem ver perrengue, é isso aqui agora. No meio da Patagônia, sem gasolina. Aí eu começo a subir a lomba assim, ela dá aquela engasgada e pá, e dá no morrinho. E eu consigo enxergar a estação de serviço lá embaixo. Só que a Vespa tem uma coisa, a banguela da Vespa não é aquela banguela que rola, ela é pesada. Claro. E o Hugo vem dela com gasolina, né? Rodando. Aí comecei a descer a banguela. Eu literalmente parei, acabou minha gasolina no rípio na frente do posto. Que sorte, né? Que sorte, nossa. Na medida. Na medida, perfeito, né? E vocês tiveram contratempos também, né? Teve um problema no pneu. Eu específico tive com a questão do pneu. Tava que nem eu digo assim, com vento em popa, tava dando 100, quase 100. E aí, em determinado momento, apesar de todos nós termos ido com pneus novos, né, por garantia e tal, só que realmente a vida útil de um pneu da Vespa é menor, mas eu deve ter tido algum problema de fábrica e tal, com em torno de 3.500 km, meu pneu explodiu. E aí, realmente, assim, eu passei um susto, porque tu não tinha acostamento, tive que sair para fora da estrada. Como eu disse para os amigos, né, um pouquinho do histórico de trilheiro ajudou, que eu tive que estar com as botas apropriadas, tudo, dominando ela fora do asfalto, mas tudo bem, só o susto. Sim. A tua moto também chegou a dar um problema, né? Ela deu um problema quando a gente chegou em Bahia Blanca, né? No segundo dia, terceiro dia acho que foi. Eu cheguei na cidade e pisei no freio traseiro. Levei um susto. Mas como a gente tem amigo, conhecido em tudo que é cidade... E tu és mecânico também, né? Eu também arrumo minha Vespa desde os 15 anos. Né? Desde os 15 anos que eu tenho Vespa e sempre aprendi um pouco de mecânica desde os 15 anos. E aí, no outro dia consegui comprar o retentor ali, fomos na casa desse nosso amigo que tem uma oficina de Vespa, trocamos, perdemos acho que 2 horas ali, e saímos às 10 da manhã e vai de novo. Vamos de novo. Muito bom. Uma coisa a ressaltar, né, o que é interessante, aí voltando a todo mundo que gosta, que nem os frequentadores do Carros e Carangas, a gente que gosta de veículos, a diferença da gasolina. Território uruguaio e território argentino. A qualidade. Nossa, a minha Vespa ficou com o cano branco. Ela limpa, ela vai. Tanto que foi o perrengue que eu tive basicamente de vela. Depois, quando nós entramos no território brasileiro de volta e abastecemos com a nossa gasolina. A diferença de rendimento... Uma gasolina mais pura, né? Pura. A deles não tem álcool. Né? E aí tu nota, quando começaram os primeiros abastecimentos que, digamos, limpou a nossa gasolina no Brasil aqui, o rendimento totalmente outro. Que bacana. Então foi... É que o motor 2 tempos, né? A gasolina é extremamente importante para o funcionamento. E a potência é melhor, o rendimento é melhor. E gasolina no Uruguai não tem álcool, na Argentina também não tem álcool. Né? Vale ressaltar ali também, né, o que é interessante, que uma peculiaridade das Vespas é a situação de a Vespa ter estepe, né? Então, uma situação da minha, por exemplo, foi o único pneu furou, vai lá, saca lateralmente, sacou o estepe, botou, diferente de todas as outras 2 rodas, né? A Vespa te dá essa vantagem, que, para te ver, aí teve o seu valor numa viagem
o stepzinho sacou, botou e vamos de novo, né? Muito bom. E o retorno de vocês começou quando? Nós daí partimos de volta da Porto Pirâmides, esse que te falei. Ali nós começamos a retornar. Aí mudamos o roteiro, que na verdade na ida nós fomos basicamente costeando o litoral, né? Pela 2. Pela 2, né? E aí depois nós voltamos lá desde a Patagônia, desde Porto Pirâmides pela 3, até Buenos Aires. Aí fizemos um roteiro diferente, viemos por dentro mais ou menos por dentro do país, né? É mais perto e direto. E depois aí cruzamos também o Uruguai, a mesma situação também. Atravessamos o Uruguai de Colônia até Jaguarão, numa tocada totalmente. Foi o dia que nós fizemos, acho que maior 660 quilômetros num dia só, bastante, né? É bastante. A bunda chega a ficar quadrada ou não? A grande vantagem que eu sempre digo é assim, ó, autonomia pequena para Vespa também compensa isso, tu tem que parar mais. E nessa paradinha tu desce, abastece. Aproveita melhor a viagem, né? Não, realmente assim, para mim que tem uma estatura maior, nunca seria o veículo adequado. É pela paixão mesmo que a gente tem por elas, de fazer, cansou, não tive câimbra, não tive nada. Que coisa boa. É o prazer de estar andando, supera tudo, né? Um caso curioso aconteceu na volta, quando a gente chegou a Buenos Aires, que era uma incógnita, né? Porque nós tínhamos que atravessar o ferry, né? O ferry box e não tinha lugar, estava tudo lotado. E daqui a pouco colocaram um barco a mais, né? Às 11h30, pá, a gente entrou aí. E aí, vamos dormir em Colônia. Aí liguei para meus contatos no Uruguai, meu afilhado lá no Uruguai, minha mulher aqui no Brasil. Vale ressaltar, mandar um abraço. É muito interessante o contato deles, né, nativos. Uruguai, Aí o sobrinho dele que nos recebeu, ele mandava os recados e dizia, tio! Aí nós apelidamos ele agora de tio! E terminando de contar, aí não tinha lugar para dormir em Colônia. Os hotéis, depois das 10 da noite, não conseguia entrar. E a gente ia pegar às 11h30 o book, né? Que chegava 1h15 depois, chegava 1h da manhã quase. E onde é que nós vamos dormir? Aí meu sobrinho, o tio arrumou um hotel, né? Se você tem que ir num hotel que a porta da direita está aberta para vocês, né? Está sem chave. Aí vocês entram, pegam a chave no balcão e vão para o quarto e dormem, papapá. E nós fizemos tudo isso aí, né? E no outro dia de manhã, 6 da manhã, porque a gente acordava cedo. Nós chegamos no hotel sem ver ninguém e saímos do hotel sem ver ninguém. E pense, não é uma tecnologia atualizada, não é uma relação de confiança do sobrinho dele com o cara do hotel. E quem fez o pagamento foi o sobrinho? Depois foi o sobrinho que pagou. Sim. Pagou 5 dias depois, porque a gente foi embora e ele fez o contato. Então, assim, é muito bacana. Fez muita diferença aquilo ali. Se a gente não tivesse pego aquela hora, nós íamos ter que esperar até quase o meio-dia do outro dia. Sim. E nós já íamos perder todo esse retorno aí, né? Então foi muito interessante. Aí chegamos, literalmente nós estávamos em casa. Devolvemos a chave de manhã na recepção, sem ninguém de novo, e fomos embora. Não conhecemos nada do staff do hotel. Perfeito. E a viagem de vocês, tirando o pneu, a questão do pneu e a questão daquele do retentor, que foi rapidamente resolvido, teve alguma situação assim de quase acidente? Como é que foi? Assim? Não, bem tranquilo também? Bem tranquilo. Os motoristas, os demais motoristas, qual era a reação? Assim, a reação era muito interessante do nosso clã, digamos, de 2 rodas, né? Quando nós cruzávamos, hoje em dia é muito normal as Big Trail fazendo viagem, estradeiras. Nós parávamos em algum lugar, né? Lembro, cruzamos com mineiros, paulistas. Aí eles olhavam, vocês estão vindo aonde? Não, nós estamos voltando com essas daí. Isso que são motociclistas, né? Aí Que bacana. Teve um caso no Uruguai, foi muito interessante. Aí quando lembra que nós abastecemos, daí fomos lá comer uma milanesa. Aí eu cheguei com a Vespa e tinha um grupo de mineiros também, né? Começaram a olhar assim. 7 motos. Daí tinha uns almoçando, eles levantaram e chamaram. Tinha alguns do grupo reclamando que a viagem deles estava longa e não sei o que mais. Aí eu disse, viagem longa é deles aqui, ó. Aí eles foram tirar foto com as Vespas e tal. Realmente é uma coisa inusitada, não é tão normal, né? Esse negócio do tipo de veículo, tu fazer uma viagem longa dessas. Sim, né? Só que é um veículo guerreiro, né? É um veículo que ele aguenta, né? E tem fidelidade, porque é muito fiel. O bichinho, ele anda. Não é à toa, né? É um ícone mundial, né? Desde 46, criado na ideia da guerra e tudo mais. Tem uma legião mundo afora de fãs, né? É uma linha, desde 46, é uma linha contínua, não para de produzir. Aqui no Brasil, infelizmente, tu vai ver muito pouco de Vespas mais modernas, né? Porque a Vespa até a questão de 4 ou 5 anos, talvez tentou
reintroduzir de novo, mas os valores ficaram altos das modernas, enfim. Mas mundo afora, Itália, Europa, a Vespa é do dia a dia, né? Desde as nossas icônicas PX, as MI, até agora as eletrônicas, né? E os 2 modelos de vocês são fabricados em 86. Isso aí. A média que teve das PX, que é o que tu vai ver muito aqui no Brasil ainda, é isso aí, né, Hugo? 84 até 87, 89. Até as últimas, né? Sim. E tem 3 modelos, né? Tem um modelo mais simples, depois tem um intermediário e tem a L-Star, que é um pouco mais completa. Que é com arranque elétrico dele. É, com arranque elétrico, exato. Que bacana. E o mais importante é que um veículo antigo, né? Todos os veículos antigos, a Vespa não é diferente, ele contribui para fazer amigos, né? Então, imagina que todo lugar que vocês passavam, as pessoas se aproximavam em função do veículo. Sem dúvida, a curiosidade de ver, muita admiração pelo veículo, né? É muito interessante, a Vespa tem disso, ela desperta, né? Eu, por exemplo, a garagem eu deixo no hotel. Eu sempre digo assim, daí recebe clientes do mundo inteiro, quando vem alguém e diz, eu faço parte de um clube lá na tal canto do mundo, eu faço isso aqui, tiram fotos, fazem registro, porque ela tem esse apelo, né? A Vespa sempre teve essa paixão, assim, de despertar, né? Ela parece um brinquedinho, se tu olhar em termos de estrutura, de tamanho e tal, e aí às vezes até surpreende. O pessoal pergunta, mas esse motorista é 200 cilindradas. 200 cilindradas? 200 cilindradas, né? E o pessoal se surpreende, né? Aí pergunto também, assim, um troço interessante, o envolvimento que tu tem com a Vespa, né? Tu vai ter o teu mecânico, parceiro, amigo que vai mexer, mas volta e meia tu vai lá e tu vai mexer junto. Tu vai fuçar em alguma coisa, tu vai ter algum encontro com ela. Tem que ser meu mecânico. Que bacana. A Vespa é uma paixão mundial, né? E não tem aquelas pessoas que confundem lá com aquele outro modelo concorrente. Como tem? Isso deixa vocês chateados? Não. Eu sempre lembro. Olha uma lambreta. Não, na verdade, eu vou te contar uma história muito interessante dele. Eu sempre mexi, o pessoal diz, essa lambretinha. Vespa. Lambretinha, não. Aí daí nós temos a confraria nossa, de 2 irmãos, aí temos outros amigos também de outros grupos. Aí sempre é aquela história, mas a nossa da confraria em si é de Vespas, né? E tem um grande amigo nosso, o Claudião, que eu convido, levo ele para fazer os ralis e eu sempre dou uma Vespa minha para ele fazer. Mas eu sempre dizia, Claudião, tá na hora de tu comprar uma Vespa. E botando pilha, daí ele começou a procurar, até que um dia, daí aquela que conciliou um valor relativamente bom e estava num estado bom, eu disse, Claudião, essa tu pode comprar. Dele mandou um porém, tem uma coisinha. O cara só vende se essa lambreta, ele mandou a foto, se essa lambreta for junto. Eu disse, putz, como é que tu me faz isso, Claudião? Daí eu disse, mas é sine qua non dele, só se for. Tá bom, eu sei, vou ter que comprar a lambreta para te ajudar. Comprei a lambreta. Eu disse, mas tu não espalha para a turma da Vespa. E quem não está sabendo aí agora acabou descobrindo, né? Mas é muito interessante, mas temos grandes amigos aí que também tem Vespa, tem lambreta, tem gente que só tem Vespa, tem só lambreta. Mas são amigos também, porque a história delas realmente se confunde, né? Isso aí, perfeito. No Brasil, talvez ela seja muito lembrada, eu não me recordo exatamente, né, Hugo? Mas eu acho que a lambreta também, uma pequena diferença de tempo, veio um pouquinho antiga, antes, né? Não, na verdade, a Vespa é a mais antiga. A Vespa veio um pouquinho depois para o Brasil. Eu acho que isso aí também deu... Confundiu um pouquinho o pessoal, né? Muito bem, então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, então, ao Ricardo e ao Hugo pela entrevista divertida, contando dessa aventura de mais de 6.000 quilômetros até a Patagônia, né, entre o Vale dos Sinos e a Patagônia. E o programa Carros e Carangas vai ficando por aqui. Até a próxima semana.